Quando a gente fala de migração para a nuvem, tá, a gente tem, às vezes, a ideia de que você vai continuar cuidando dos assuntos ali da segurança tradicional que você tem dentro de casa, né? E que você não tem riscos novos dentro do seu ambiente, né? Você, muitas vezes, acredita que, né, você vai continuar tomando conta ali, você vai ter que ter uma ferramenta de DDoS, um EDR, né, uma ferramenta de endpoint, tá? Uma ferramenta de DLP, né? Você continua ligado, né, nesse mundo de segurança da on-premises, né? Mas quando a gente vai para a nuvem, as nuvens públicas, a gente acaba criando alguns riscos novos, né, dentro do ambiente, que é a segurança da própria nuvem, né? Então, quando a gente cria um objeto lá dentro de uma nuvem pública, né, um artefato qualquer, ele também tem uma configuração, por exemplo, de acesso, né? Quem pode acessar aquele objeto ou não. E o que a gente vê hoje é que a maioria esmagadora dos casos, né, de incidentes, de ataques, né, especialmente vazamentos de informação que ocorrem nessas nuvens, eles ocorrem por falhas de configuração. Configurações que, por padrão, são seguras e que, em algum momento, a organização que criou aquele objeto mudou a configuração padrão dele e tornou ele inseguro, né? E aí isso também abre uma outra questão, que é o profissional de segurança da nuvem, né? Ele às vezes ele precisa de ter um skill um pouquinho diferente do profissional de segurança tradicional, tá? Porque na nuvem a gente vai ter alguns parâmetros, alguns atributos que são diferentes, né? Então, em resumo, né, esse gerenciamento de postura de segurança na nuvem, tá? Ele é uma solução que ela vai oferecer para você, né, a detecção, né, o registro, gerar relatório, vai automatizar a resolução de problemas de configuração desses serviços de nuvem, tá? Criando ali uma governança, né, uma visibilidade do que você tem na nuvem, se está seguro, se não está seguro, né? Inclusive, validando essas configurações com base em alguns padrões que a gente tem, né, como NIST, IPA, GDPR, enfim, são padrões de segurança que ele vai te dizer o quão conforme você está em relação a esses padrões, né? E aí hoje a gente tem a Checkpoint junto com a gente, tá? Que é um parceiro da ESH e tem uma solução de gestão de postura, né, de segurança na nuvem, né, chamada Dominai. Então a gente vai dar uma olhadinha no conceito do que é isso, né? Porque qual é a relevância, qual é a importância da gente ter isso implementado, tá? Vamos falar sobre alguns casos, né, de problemas que já aconteceram, né, trágicos, né, por conta de configurações bobas que às vezes ali a gente não dá a devida importância, mas que tem um impacto muito grande no negócio da empresa se eventualmente acontecer um vazamento de informação ou até a exclusão de um ambiente, né? Que é um caso que a gente vai citar aqui mais para frente, né? Que basicamente foi uma configuração não recomendada que gerou a exclusão de um ambiente de uma empresa dessas, né? Aconteceu na Amazon, né? E basicamente excluíram todas as instâncias e todos os backups desse cliente, né? Um ataque de hacker, né? Bom, então esse é o assunto de hoje, né? E ele é bem relevante por conta da mudança, né, de paradigma que a gente tem dentro das empresas, né, de atuar cada vez mais com data centers híbridos, né, cargas que estão em nuvem pública, cargas que estão em nuvem privada, sistemas que estão on-premises dentro do data center da empresa, né, e aí, às vezes passa batida essa questão da configuração da nuvem propriamente dita, né, e muitas vezes essa configuração ela é o vetor de um ataque que vai gerar um vazamento de informação, uma disponibilidade para o ambiente, né. Então, Henrique, tá, obrigado pela presença, pela disponibilidade hoje, tá? Vamos lá, vamos começar aí a discutir, né, o assunto para a gente entender como é que a Checkpoint consegue ajudar a gente nesses casos aí de clientes que têm essas cargas aí híbridas ou estão na nuvem, enfim, né? Aonde que a gente consegue encaixar a solução de vocês e qual é o benefício que a gente vai ter com ela. Vamos lá. Eu que agradeço pelo convite, primeiramente. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Te montou uma apresentação. Se vocês conseguirem ver, vocês me avisam, por favor. Estamos vendo, pode ir. Beleza. Sim.
Então, como o Kamata comentou aí, o assunto de hoje é como que a gente gerencia essa postura de nuvem, né? E eu separei uma imagem aqui bem curiosa para a gente, que é um rapaz tentando pegar o que ele tem on-premises e jogar todos os arquivos dele para a nuvem direto, assim, que é o que a gente vê muitas vezes hoje em dia, tá? Só que para ambiente em nuvem, pode ter casos que isso vai funcionar, você pega um servidor de arquivo e joga para lá, mas em muitos outros, você vai precisar criar um serviço direto na nuvem, não que você vai precisar, mas que ficaria melhor você criar um serviço direto em nuvem, porque a ideia é sempre, a ideia de você ir para a nuvem é você reduzir custo muitas vezes, ter uma escalabilidade ali maior, ter uma disponibilidade de serviços maior. Então, quando você pega uma coisa que você já tem e joga ela direto para a nuvem, não necessariamente você vai ter esses benefícios do ambiente em cloud, né? E aí, o que a gente tem quando vai para um ambiente em nuvem é que data center e todas as aplicações acabam indo parar num lugar só. Ou melhor, acabam saindo de um lugar só e indo parar em todos os lugares. Então, data centers tradicionais, por exemplo, eles acabam virando, como o Kamata bem comentou, nuvem híbrida, que é a mistura do que você já tem privado com o que você está começando a montar em nuvem pública. É legal a gente comentar, né, de algumas movimentos de mercado, né, que essa parte de migração para a nuvem, né, seja ela pública ou privada, já era uma tendência muito forte, né, do mercado. Então, o Gartner tem umas pesquisas com umas estatísticas bastante até surpreendentes, mesmo para a gente que trabalha com nuvem, né, do tipo, 80% das empresas não vão ter mais um data center tradicional em 2025, né? Isso pré-Covid, né? Então, assim, é um número bastante alto que às vezes até a gente que está no mercado fica meio, né, 80% tomou um susto, 2025 né? É muita coisa, né? Mas beleza. É um número bem grande mesmo. E aí, os controles que a gente tinha de escritórios remotos, que a gente controlava eles centralmente, acabam virando, os escritórios remotos acabam sendo conectados direto à internet, então a gente precisa prover segurança nesse ponto também. As aplicações, ao invés de a gente ter que instalar um servidor de banco de dados, um servidor web, mais a parte de aplicação, a gente pode transformar isso em containers e microserviços. E aí todos os serviços de mensageria, por exemplo, como e-mail, a gente transforma isso em aplicações SaaS. Então fica tudo muito mais fácil de gerenciar, tá? São modelos diferentes, né? Ele sai de um modelo que a maioria das pessoas já está acostumada e passa para um modelo mais novo, entre aspas, digamos assim. E aí, se a gente pensar na parte de desenvolvimento em si, os ciclos lentos que a gente tinha, cheios de burocracia antigamente, eles passam a ter uma velocidade sempre maior com o uso de DevOps e com as metodologias que eles utilizam, como o CI/CD, por exemplo. Então, isso acaba ganhando uma agilidade bem interessante nesse quesito. Aí gera aquela coisa que a gente já tinha no ambiente virtual, né, tradicional, quando começou a nascer a virtualização, com ganhando com outras plataformas do tipo, né, que é a proliferação de máquinas virtual, de instância, de serviço, né, como não precisa comprar nada físico ali, é só fazer o deploy, né, acaba virando um problema de gestão, esse inventário de sistemas e componentes que estão se conversando, né. Isso acaba sendo até difícil você saber o que está ligado ali, o que não, quem está se comunicando com quem, fica meio complicado mesmo. Mas aí vocês podem estar se perguntando, mas se eu estou usando um serviço em nuvem, contratei o serviço lá da nuvem X, a responsabilidade de me prover segurança é deles, não é? Na verdade, não. Quando a gente está usando serviços em nuvem, a gente tem um modelo de responsabilidade compartilhada. Essa imagem que eu coloquei aí na tela, ela representa bem de maneira bem simples, o que é de responsabilidade de cada um. Então, se a gente pegar, no caso, um IaaS aqui, por exemplo, que é quando a gente tem uma máquina virtual direto em nuvem, a parte única que o servidor de nuvem, o provedor de serviço em nuvem vai precisar se preocupar ali, é só a segurança física, só quem tem acesso ao data center dele. E aí todo o resto ele vai ser ou compartilhado, a responsabilidade vai ser tanto do cliente quanto do provedor, ou do cliente em si.
Então, a gente consegue ver que, dependendo do tipo de serviço que a gente está usando, a gente tem que ter mais ou menos responsabilidade, mas a responsabilidade com a classificação dos dados, por exemplo, é sempre nossa, de quem está usando os serviços em nuvem. Exato, né? Então, ou seja, se você subir uma máquina virtual, uma instância qualquer lá, publicou o remote desktop dela para a internet e tomou um ransomware, né, o provedor ele não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, né? Ou criou um bucket lá na S3, por exemplo, e botou ele aberto para todo mundo poder acessar, também o provedor não está nem enxergando isso. Isso é responsabilidade do cliente, né? Então, isso vai de encontro com o que eu comentei no início, e quando a gente migra para um ambiente em nuvem, né, a gente carrega todos os riscos, todas as responsabilidades que a gente já tinha e cria algumas outras, né? Então, o ambiente em nuvem ele endereça mais a questões de disponibilidade, talvez, né, do que efetivamente questões de segurança da informação. Ele vai ajudar bastante na questão de escalabilidade também. Se você tiver um comércio, por exemplo, que trabalha bastante Dia das Mães, Natal, que as vendas crescem muito, esse conceito de escalabilidade também ajuda muito, porque você não só paga pelo que você está utilizando, não precisa contratar diversos servidores ali e empilhando eles. Então, tem seus benefícios, mas a gente tem que tomar cuidado com algumas questões de segurança também. E aí a gente separou aqui algumas notícias falando sobre essas configurações erradas ou sobre essas dificuldades que muitas pessoas enfrentam quando elas estão migrando, fazendo essa migração de serviço do on-premises para a nuvem. Então aqui primeiro, a gente tem uma reportagem falando que a maioria das configurações em nuvem, elas estão feitas de maneira inadequada. Já nessa segunda, a gente tem que a configuração errada, ela acaba levando a maior quantidade de falhas de segurança que a gente tem, né, nos ambientes em nuvem. Então, não é questão de você ter um serviço vulnerável, agora é questão de você saber como configurar isso da melhor maneira possível também. E aqui, de novo, mais uma notícia falando que 196 brechas de segurança causaram uma exposição de mais de 33 bilhões de registros. Isso. Então, você vê que é uma dimensão que a gente não tinha antes no ambiente on-premises, né? Mas em nuvem parece que tudo fica muito, muito maior. E aí, não são só empresas pequenas que sofrem com isso. A gente pode ver aqui que até a Netflix, o TD Bank, que é um banco do Canadá e Estados Unidos, e a Ford foram afetadas por vazamento de informação, porque deixaram um S3 bucket aberto. Isso. Esse aí é o tipo de exemplo que não é o bucket que é inseguro. Foi a configuração feita pelo cliente que o tornou inseguro e propiciou o vazamento de informação. Isso aí. Eu sempre gosto de fazer uma analogia aqui, para quem não conhece, um S3 Bucket, ele é basicamente uma pasta compartilhada, como se fosse uma pasta compartilhada no Windows, que você atribui permissão, e onde você armazena seus arquivos. Então, se você der permissão de leitura para todo mundo vai conseguir ver, e é o que acontece com o S3. Tá? E essa era uma configuração tradicional da AWS já. Toda vez que a gente criava um S3 Bucket, todas as informações já eram públicas por padrão, mas aí o administrador podia escolher uma opção de baixo ali e falar, não, quero esse S3 privado. E muitas vezes isso acabava passando despercebido por questão de não conhecimento ou por questão de que já estava acostumado de um jeito e não se preocupava com isso, mas é bem esse conceito de o que a gente está tentando fazer em nuvem não precisa de tanta segurança, a nuvem que vai me proporcionar segurança, e não é bem assim. É o risco desconhecido, né, Henrique? O cara às vezes nem conhece, né? Enfim. E aí, como na nuvem, facilidade de deploy de uma instância, ou de um bucket, clique de mouse, né? Muitas vezes essa ação ela fica delegada para uma pessoa que não sabe muito bem o que está fazendo, né? E vai colher depois o problema lá na frente. Porque isso acontece bastante mesmo. E aí mais um caso aqui da Adobe, que deixou 7 milhões de dados serem vazados
por causa de um Elasticsearch que estava aberto também. Então, aí, novamente, é uma configuração que acabou levando a um vazamento de dados. E aí, a gente teve que, entre 2018, do começo de 2018 até o final de 2019, nesses 2 anos, tem uma estimativa aí que foram gastos 5 trilhões de dólares só para tentar reparar todos os danos que foram causados aí por essas configurações erradas que aconteceram em nuvem, né? E aí, como o Kamata comentou ali no comecinho, teve até um caso interessante, o caso da CodeSpaces, que teve que parar as operações deles, porque eles sofreram um ataque. Aí nesse ataque, um hacker invadiu o sistema deles por meio de descobrimento da senha, através de um phishing, por exemplo. E aí descobriu a senha, trocou a senha de acesso ao portal, e depois foi e cobrou um resgate da empresa que foi atacada, tá? Então, cobrando esse resgate, como a empresa não pagou, o hacker começou a ir excluindo serviços. Então, excluiu o serviço, excluiu o backup, excluiu o snapshot, excluiu tudo. A empresa teve que parar de funcionar. A empresa acabou. Eu falo que isso daí foi um ataque de empresa viável a nada em 12 horas, aproximadamente. Foi o tempo, né, entre começar o ataque. Começou com um ataque de negação de serviço, como sempre, né? Muitos ataques mais direcionados, né? Ele tem lá como cortina de fumaça um ataque de negação de serviço, né? Porque o pessoal fica preocupado lá em restabelecer o serviço e não olhar outras coisas. E no meio do ataque de negação de serviço, os caras descobriram que, perderam acesso à console lá do EC2, né? Perderam a console administrativa da Amazon deles, né? E aí ficaram durante um tempo tentando né, vai daqui, vai dali, tentar obter de novo a senha, e enfim, acabou que no final das contas a empresa perdeu todos os dados, né, incluindo os backups, que é o mais trágico, né? Então isso realmente E qual foi a falha de configuração nesse caso? Foi você permitir que um administrador do seu ambiente, que tem acesso a excluir a sua empresa inteira, o cara não tinha um duplo fator de autenticação habilitado. Então, ele tomou um ataque de phishing, por exemplo, a gente não sabe direito qual foi o método que foi usado, mas supõe-se que foi um spear phishing, né? Um negócio muito bem direcionado. O hacker obteve as credenciais de acesso, e aí, a partir daí, enfim, game over. Então, como um simples MFA ali já não faria com que esse ataque pudesse acontecer, né? Exato. E aí, a gente chega numa pergunta que várias pessoas estão se fazendo hoje em dia. Será que a cloud está se movimentando tão rápido que as plataformas e que as soluções de segurança não estão conseguindo acompanhar mais? E não deveria ser assim, pelo menos, né? E hoje a gente traz aqui para vocês o Dominine, que é como a gente consegue controlar, fazer todos esses controles numa nuvem pública e garantir um nível de segurança maior e ainda de acordo com diversas regulamentações que a gente tem hoje em dia. Tá? Para fugir um pouco do PPT aqui, vamos abrir a console e dar uma navegada nela. Beleza, essa é a console de verdade, né? Estamos na console do Dominine. Isso mesmo. Tá. Eu queria, Oli, que você desse uma explicada geral, né, no que a gente tem nesse dashboard, o que a gente enxerga dentro dele, que tipo de customização a gente consegue fazer dentro desse dashboard principal aí, por exemplo. Beleza, vamos lá. Então aqui, primeiramente, a gente tem uma coisa que muitas pessoas reclamam quando estão usando o ambiente nuvem, que é a parte do inventário. Então a gente consegue ter um inventário de todas as contas que a gente tem, quais foram cadastrados no Dominine, né? Juntamente com todos os ativos. Então, independente se é uma instância na AWS, se é uma VM na Azure, se é um load balance também na Google Cloud, isso é independente. A gente consegue classificar tudo e disponibilizar essas informações direto aqui na console para uma rápida verificação. Tá? Além disso, a gente tem também as configurações de política. Então, se eu tenho um security group aqui,
na AWS, quantos eu tenho na Google Cloud e por aí vai. A gente tem a parte de compliance também, a gente pode detalhar um pouquinho depois, tá? Mas é basicamente quais as normas que a gente tem para seguir. Então, se a sua empresa precisar ser aderente a ISO 27001, por exemplo, a gente pode colocar aqui que o ambiente AWS X precisa estar compliant a essa norma, e já fica fácil de você visualizar isso aqui também. Aí ele já te dando o percentual que você está aderente a uma norma específica, então. Isso mesmo. E a gente tem alguns alertas aqui mais para baixo, relacionados à rede, a usuários e a S3 buckets, que são os 3 maiores fatores aí de falha de configuração que acabam afetando muitas empresas hoje em dia. Tá? Legal. Se um S3 bucket que está aberto, por exemplo, ele aparece aqui, ó. Então a gente tem 30 S3 buckets abertos para todas as pessoas. E respondendo a sua pergunta sobre customização, a gente tem ainda um outro dashboard que pode ser totalmente customizável aqui, e a gente pode adicionar vários widgets, e tudo que a gente tiver de informação dentro do ambiente em nuvem, a gente consegue popular e transformar ele em gráficos, por exemplo, em tabelas, em listas, e por aí vai. Tudo para ficar ainda mais fácil um administrador saber o que está acontecendo, bater o olho ali e já saber o que ele precisa fazer. Entendi. A gente consegue enxergar, por exemplo, além de configuração, os logs do que está acontecendo por trás, lá na nuvem. A gente sabe que às vezes você obter log de nuvem é um negócio meio complicado, né? O Dominar, ele chega nesse nível de detalhamento, assim, que tipo de troubleshooting, por exemplo, a gente conseguiria executar? Chega sim. Pegando um exemplo aqui, a gente pode ver quantas VPCs a gente tem no ambiente, tá? E quais VPCs estão se comunicando com qual. Isso aqui, às vezes é difícil de enxergar isso, de poder mapear isso no ambiente em nuvem, mas aqui fica tudo bem transparente para quem estiver usando. Vou pegar uma VPC de exemplo aqui, a gente consegue ver tudo que tem dentro dela, e clicando em Security Group, isso vai mapear todas as máquinas que têm acesso e quais conseguem se comunicar com quais. Tá? Legal. Isso daí, entendi. Você está conseguindo ver quem está falando com quem, porque ficou pequeno aqui para ver, eu não estou conseguindo ler o... Deixa eu aumentar aqui. Ah, legal. Então aqui a gente tem todas as máquinas e todos os ativos separados em zonas, tá? Então zonas externas são todos que têm permissão, ou todas as máquinas que estão vindo externamente. Um load balance aqui, por exemplo, ele aceita conexões externas, e se a gente ir aqui no canto, ele vai redirecionar isso aqui para uma porta 80 para uma porta 3389. Então ele aceita essas conexões e direciona isso para uma outra aplicação. Então ele vai, se a gente acompanhar a setinha, a gente vê que ele vai direcionar para um Security Group, ou ainda, deixa eu arrastar aqui, para um Web Server. Então a gente consegue mapear tudo isso que está acontecendo. Respondendo a questão dos logs, direto aqui, a gente consegue ver isso clicando numa máquina, por exemplo, e ele já carregaria todos os logs para a gente. Entendi. Ele só vai demorar um pouquinho aqui, mas ele carrega. Tá. E aí você, assim, lógico que o Dominar, ele tem uma função dele que talvez seja a mais importante, que é o monitoramento contínuo do ambiente. E vamos dizer assim, o seu cara de dev foi lá, falou assim, vou criar aqui uma instanciazinha aqui para fazer alguma coisa, fazer um teste aqui, aquele troço fica largado para lá, ninguém olha, ninguém sabe se está seguro ou não, aí o Dominar vai lá, pega que o cara criou uma instância e está fora do padrão de segurança. Ele avisa, ele corrige, como que ele corrige, como que a gente consegue manter, por exemplo, o ambiente do cliente aderente a um baseline de segurança automaticamente. A gente tem alguns fatores aí que podem ser usados, tá? Então, a gente pode fazer um bloqueio de região, se você tiver regiões que você não utiliza ou que não deveriam ser utilizadas. Então, quando algum administrador do ambiente em nuvem tentar acessar essa questão, tentar acessar uma VPC diferente, uma região diferente, isso pode estar bloqueado para ele não consegue fazer nada. A gente pode ainda, deixa eu entrar nesse Security Group aqui, acho que fica mais fácil de mostrar.
A gente pode ainda definir configurações para uma instância, para um security group, como esse no caso, e falar se ele vai ter permissão full protection ou read only. Se ele tiver read only, a gente consegue ter esse tipo de informação, tá? Mas se ele tiver full protection, todas as modificações elas têm que ser feitas direto na plataforma do Dominine. Tudo que algum administrador tentar fazer direto na plataforma de nuvem, na AWS, por exemplo, essas modificações vão ser revertidas. A gente faz um rollback disso e isso não afetaria nada da empresa no caso de uma configuração errada de roteamento, alguma coisa do tipo, tá? Alguma permissão de NACL. O famoso bucket aberto aí, por exemplo, vocês conseguiriam pegar, ver que está aberto e colocar de volta fechado para acesso privado, que é o padrão. Sim, sim. E falando de bucket ainda, deixa eu voltar aqui, a gente tem as regras de compliance, né? Que são as que mais chamam a atenção geralmente. Então, deixa ele só carregar aqui para a gente. Dentro das regras de compliance, pegar essa aqui de exemplo. A gente tem todos esse tipo de informação, são todas as regras, o rule set que a gente chama, né, são todas como se fossem políticas, tá? E todas as regras contidas dentro dela, tá? Então, vou pegar uma regra de exemplo aqui, que é garantir que todos os security groups tenham acesso restrito das VPCs padrão, tá? Então, aqui tem uma explicação do porquê que isso é importante, tá? E como que a gente faria uma correção direto na plataforma de nuvem. E ainda, a gente tem uma regra GSL, que é uma linguagem que o Dominine utiliza para facilitar essa consulta, tá? E identificar realmente o que está errado, o que não deveria estar daquele jeito e como a gente consegue melhorar. Tá? E falando da parte de remediação, a gente pode configurar aqui um outro ponto de fazer remediação automática. Então, se um bucket S3 for aberto, por exemplo, um serviço do S3 for iniciado lá e ele estiver aberto para todo mundo acessar, a gente pode reverter isso direto de maneira automática, sem precisar saber qual foi o S3 e ir atrás dele e executar os passos no ambiente da AWS em si. Legal. Ou seja, você consegue remediar as configurações para manter a sua nuvem aderente, por exemplo, ao seu próprio baseline de segurança ou alguma norma, igual você comentou, né? Eu preciso estar aderente com mais 27.000. Quero ver tudo que está no meu ambiente que, por exemplo, seria um gap em relação a esses 27.000. Ou então a GDPR, ou alguma outra norma do tipo. Isso mesmo. Ver isso num clique de mouse aí, por exemplo. Isso. Então ele lista aqui todas as regras que foram verificadas e quantas foram relevantes para o sistema e quantas não passaram no teste. Então já fica facinho aqui de ver o que precisa ser feito para corrigir esses problemas. Né? Entendi. Aí, no caso, quando eu falo de baseline de segurança, eu estou dizendo que eu estou criando a regra que eu quero que ele teste, né? Então, assim, eu consigo customizar o que eu quero que ele veja, ou ele vai pegar, por exemplo, uma lista que a Checkpoint já montou, baseada na ISO 27000 ou em alguma outra norma e vai, né, verificar se meu ambiente tem algum risco ou não. Assim, só para eu entender, eu consigo criar minha própria norma? Consegue sim. Aqui, como esse é um ambiente de demonstração, ele está com 796 normas, digamos assim, mas no ambiente quando você cria uma conta no Dominine em si, você já consegue ali 42 regras de compliance, tá? E essas regras, elas podem ser clonadas e aí você pode trabalhar em cima delas ou você pode criar uma nova regra, tá? Eu criei uma aqui para a gente... Um conjunto de regras para um ambiente produtivo, um conjunto para um ambiente dev, por exemplo. Isso, pode ser também. E aqui, se a gente for criar uma regra, por exemplo, a gente utiliza o conceito do GSL, né, que é a linguagem que eu comentei, e a gente pode simplesmente digitar aqui o texto que a gente quer, ou ainda escolher os ícones e ir montando uma regra de acordo com o que for preciso. Entendi. Para ele poder te ajudar nessa programação aí, você pode, então, só ir arrastando o ícone e criar a regra, como se for dummies, no caso.
Isso. E aí, até um exemplo para a gente fazer aqui, no caso da Codespaces, eles não tinham o MFA configurado, né? Então, eu posso vir aqui e falar que um IAM user should have, então ele deveria ter uma senha habilitada, eu coloco aqui um true, e um MFA habilitado igual true também. Então, a senha dele deveria estar habilitada e o MFA também. Se a gente rodar um teste desse, a gente vê quantas contas não estão em compliance com isso. Tá? Então, a gente tem 2 contas nesse ambiente aqui. Isso aqui a gente pode salvar. Colocar aqui o usuário com MFA. Save. Ele já fica aqui para a gente rodar isso. A gente pode rodar todo o assessment direto em uma nuvem específica, por exemplo. Entendi. Ou seja, a gente pode customizar a regra da maneira como a gente quiser, já executa. Se eu quiser, a partir daí também já corrigir, eu já posso corrigir, e vida que segue. Isso aí, tudo para facilitar mesmo essa gestão do ambiente em si. Legal. Aí eu estou vendo que a gente tem nuvens diferentes, tá? Quando a gente cria uma regra dessa, eu consigo fazer ela ser cross-nuvem, por exemplo, ou eu preciso ter... Como que ele gere isso? Vamos dizer que eu quero criar esse baseline de segurança da ESH, por exemplo, né? Eu consigo aplicar ele em várias nuvens que eu use, né? No ambiente híbrido, por exemplo. Você consegue utilizar ele em várias nuvens, só vai precisar modificar os objetos que você usa, porque ali a gente trabalha com o conceito de objetos, tá? Então a gente está falando um IAM user, ou um S3 bucket, ou uma instância EC2, e são coisas da AWS. Na Azure a gente não vai ter essa nomenclatura. A nomenclatura muda. Isso, então a gente consegue fazer as mesmas verificações que a gente faz em todos os ambientes, só precisa mudar essa nomenclatura mesmo. Para se adequar ao objeto em questão, que às vezes está na AWS que não existe lá no Azure, por exemplo. Isso mesmo. Entendi. Legal. Na parte de log, vamos dizer que aconteceu um incidente de segurança qualquer, né? Qual que é o nível mais baixo que a gente consegue chegar na visualização de um log, por exemplo, para poder fazer o troubleshooting de um incidente de segurança, algo malicioso, ou um servidor se comunicando com alguma outra máquina ou fora da sua própria nuvem aí, que você consiga ver que é um tráfego malicioso? Teria alguma função que a gente conseguiria executar isso? Tem sim. Aqui a gente tem um dashboard com diversos gráficos, né? Justamente para facilitar isso, para a gente saber qual o nível de severidade e quais máquinas foram afetadas, por exemplo. E se a gente clicar para ver o tráfego aqui, a gente tem um mapeamento parecido com o que a gente teve dos ativos, só que relacionado ao tráfego em si. Acho que deve estar um pouco pequeno aí para vocês. Está dando para ver. A externa, DMZ. Então, a gente classifica do mesmo jeito também. A parte externa, DMZ, o que está privado realmente, tá? E a gente tem um carinha aqui que ele é o tráfego malicioso. A gente consegue ver todas as máquinas, instâncias, load balance, NAT, VM, tudo que tiver ali comunicando com um site conhecido por ser malicioso, por exemplo, tá? E se a gente clicar nos logs aqui e habilitar o filtro de malicioso, a gente consegue ver toda essa parte de quais máquinas estão se comunicando e o que a gente poderia fazer com isso, tá? E o porquê que isso foi considerado malicioso. Então, aqui no caso, a gente tem a origem. Então, a origem do tráfego, nesses primeiros casos aqui, ela é uma origem maliciosa. Tá? Clicando aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho isso aqui. Então, a gente pode ver que esse aqui, um site diz que foi um domínio que estava tentando escanear uma rede interna aqui, por exemplo. E ele é da Holanda. Então, se você não recebe conexões da Holanda, se você não deveria receber conexões da Holanda, você pode simplesmente bloquear isso no ambiente em nuvem. Ou ainda, se a gente voltar aqui naquele desenho que a gente tem, a gente pode simplesmente clicar aqui na comunicação e isolar um nó. Fazer com que essa comunicação não aconteça mais no ambiente em nuvem.
Aí, só para eu entender, quando você fizer isso, ele está indo lá dentro da instância ou do objeto ou da DPC e está criando uma regra lá específica para bloquear essa comunicação. Isso, falando, ó, essa comunicação, se acontecer, bloqueia, não deixa passar. E aí, por trás dos panos, o que está sendo usado é Threat Intel da Checkpoint, são as ferramentas de segurança da própria Checkpoint que estão entrando dentro do ambiente lá da Dome9 para poder fazer essas verificações ali, enfim, entender esse tráfego que está acontecendo. Isso, essa verificação do tráfego, ela é baseada na Thread Cloud, né, que é a nuvem de inteligência da Checkpoint, e aí baseada dos bilhões de IOCs que a gente compartilha por dia, a gente consegue definir se esse é um domínio malicioso ou não. Tá, e baseado nisso a gente faz essas classificações e já mostra os logs ali com tudo que a gente conseguiu observar. Entendi. A gente poderia, por exemplo, deixar isso previamente pronto, ó, quero que o que a Checkpoint classificar como malicioso que seja bloqueado desse objeto aqui, por exemplo. Então, a gente consegue isolar nós parecidos com esse e já garantir um nível de segurança maior, por exemplo. Entendi. Já por padrão, a gente já não teria essa conexão. Legal. Isso. Beleza, cara. Agora a gente está com 40 minutos, né? Vamos deixar aí uns 20 minutinhos para o pessoal perguntar, se tiver alguma dúvida, quiser ver alguma coisa específica que a gente não tenha mostrado. E também o tempo aí para a Hannah poder fazer o sorteio, né, do óculos de realidade virtual para o pessoal que ficou aí até agora, tá? Bom, eu acho que foi bastante produtivo, especialmente a gente poder ver a ferramenta, tá, Henrique? E sair do PowerPoint e ver na prática o que ela faz, né, o que ela vai entregar de benefício para o cliente, né? Como eu disse lá no começo, a gente tem visto que muitas empresas que estão indo para a nuvem, né, seja ela qual for, às vezes não tem a visibilidade do tipo de risco que a gente adiciona, né, nesse movimento de partir para nuvens híbridas, né, a complexidade que isso pode se transformar, né, de você garantir a segurança disso, que está tudo configurado corretamente, né, de corrigir a configuração, né, você pensa que aqui você tem, vamos dizer assim, uma pessoa, né, entre aspas, né, 24 horas por dia escaneando seu ambiente e garantindo que ele está de acordo com os parâmetros de segurança que você definiu, né, então isso é um negócio que realmente um valor intangível, né. Aproveitar e falar que é importante frisar também que como a gente tem diversas modificações acontecendo constantemente no ambiente nuvem, a gente não pode fazer essa verificação uma vez só e achar que já está seguro, né? A gente tem que fazer essa verificação constantemente mesmo, à medida que as mudanças vão acontecendo, para garantir sempre que a gente vai estar com o máximo nível de aderência às normas, o máximo nível de compliance com o que realmente precisa.